Olá, sejam todos muito bem-vindos para o podcast do Grupo Sinop, segunda temporada, o Pode Transformar, levando mais informação de qualidade sobre a cidade de Sinop para os moradores e todo mundo que visita aqui a cidade. O tema de hoje, para começar essa segunda temporada, é: quem foram os nossos pioneiros? Uma homenagem, é merecido, né? Uma cidade tão jovem, ainda tem muita história para contar. E para contar essa história, junto comigo, para contar essa história, estão aqui comigo. Primeiro ela, Cláudia Campos de Carvalho, e ele, Sérgio de Carvalho Paixão. Ambos são conselheiros, acionistas do Grupo Sinop e netos do fundador, o famoso João Pedro Moreira de Carvalho. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Me digam, quem foram os três fundadores? Vocês, claro, a gente conhece pelo que comentam. Vocês ali, quem foram eles? Além do nosso avô, né, João Pedro Moreira de Carvalho, o senhor Enio Pipino, né, o parceiro de vida dele. Inclusive faleceram no mesmo dia, então parceria maior que essa é um pouco difícil. E sua então esposa, a dona Nilza, que teve um papel importantíssimo de apoio, de todo o suporte no início da jornada deles, aí, que remonta à década de 40, né? Então a gente tem muito orgulho dos três e mais orgulho ainda de sermos descendentes de um deles, né? Mas diz uma coisa, Cláudia, quem foram eles no íntimo? Eu sei que vocês conheceram mais o João Pedro, mas... Eu tive uma vivência maior que o Sérgio, com o seu Enio e a dona Nilza, porque eu morei em Maringá por 7 anos. E quando eu saía da escola, era menina, o roteiro era, passava na empresa e ia bater papo. Então eu pude ter a oportunidade de conviver com a dona Nilza, com o seu Enio diretamente, né? Além, obviamente, do vovô, né? Do João Carvalho. Eram pessoas, assim, firmes, né? Seu Enio e dona Nilza. Eram pessoas cativantes, bem firmes, porque até exigia a época, né? E que cada um tinha o seu papel dentro da empresa, dentro do projeto de fundação, né? Então, eles são fundadores de Sinop, mas antes disso, né? Não foram... Sinop não é a única cidade fundada por eles. Aqui no Mato Grosso, você ainda tem Vera, Carmen, Cláudia, né? E eles foram fundadores de cidades no Paraná. Então, essa sociedade deles começou, como o Sérgio disse lá, em torno de 1940, né? A Sinop, como empresa, começou lá em 48, mas foram parceiros de uma vida inteira e de um projeto de vida, né? Que eles abraçaram e tocaram para todas as cidades que eles conseguiram atuar. Dona Nilza era uma pessoa muito carinhosa, muito preocupada, né? Então, nesse projeto de você criar uma cidade, era a pessoa que se preocupava com a educação, com as crianças que estavam vindo, em trazer a religiosidade, em trazer elementos. O seu Enio tinha o seu papel, até por ter sido já prefeito de Presidente Venceslau, né? Ele tinha um papel mais político. E o vovô gostava da lida, vamos dizer assim, né? O vovô gostava de estar com o pessoal, vendo as picadas, fazendo a abertura, decidindo como é que ia fazer a rua, como é que ia fazer a concepção do projeto mesmo. Então, do avô de vocês, quem foi a pessoa, João Pedro? Ele era mais sério? Ele era mais brincalhão? Olha, como que ele era? A imagem que ele passava não era a convivência que tínhamos na intimidade, né? Uma pessoa extremamente firme, determinada. Só complementando o que a Cláudia disse, tinha uma sinergia muito grande dos três, né? Eram posições muito bem definidas e complementares, isso que era muito legal. Eu tinha pouca idade, mas eu lembro da dona Nilza exatamente dessa forma, uma pessoa muito doce, mas era o esteio, sabe? Ela era forte, a doçura, a meiguice e a bondade dela não significava de forma alguma que ela ficava no papel secundário. Ela tinha aquela coisa, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, e ela foi o maior exemplo disso. A minha avó em Bebedouro também, aguentando as pontas da família lá, enquanto meu avô, como a Cláudia disse, saía abrindo o mundo por aí. Mas ele, na intimidade, é uma pessoa extremamente carinhosa. Extremamente carinhosa. A gente gostava muito de ouvir as histórias. Ele tinha muita história, né? Ele conheceu o Brasil a fundo como poucos, né?
Então, muita coisa que... Era engraçado, porque muita coisa que a gente via na escola depois, a gente já tinha ouvido do nosso avô em loco, né? Com a visão de quem esteve lá. Então, uma pessoa muito doce, muito amável, muito família, né? No final da vida, ele até se penitenciava, não no mau sentido, mas ele falava, poxa, que pena que eu não convivi mais. Ele ficava meses fora. Né? A gente está falando de algo que aconteceu entre 1950 e 1980, principalmente. Você, lógico, não tinha celular, não tinha rede social, era carta, entendeu? Então ele ficava 3, 4 meses aqui no início de Sinop, na abertura das outras cidades. Então no final da vida ele tentou compensar isso, ele ficou muito com a gente. E foi um avô fantástico, sensacional, extremamente carinhoso, presente nesse período. E que deixou muita saudade. Mas dos 3, o que a gente percebe era uma grande sinergia, era um time mesmo, sabe? E é um time de 3, mas que tinha a 4ª pessoa, que era a avó de vocês. Porque segurar uma família ali sozinha por 3, 4 meses não devia ser fácil. Se hoje não é fácil para as mulheres, imagina na década de 40, 50, 60. Com 4 filhos, né? Com 4 personalidades diferentes, 4 características diferentes. O pai da Cláudia, o tio João, que eu convivi, infelizmente era uma pessoa que tinha uma debilidade de saúde, que dava um maior cuidado, e ela foi uma pessoa que se dedicou muito a isso, né? Sem descuidar do cuidado dos demais o tempo todo, uma pessoa extremamente forte. A nossa família teve um matriarcado mesmo, sabe? Porque enquanto meu avô, isso nos dá muita honra, né? Enquanto ele se ausentava, não no mau sentido, por conta dos negócios e da abertura das cidades, é como você disse, ela aguentou as pontas numa cidade pequena, numa época difícil, né? Sem comunicação. Sem comunicação eficiente, porque chegava só notícia ruim, entendeu? Então ela aprendeu a filtrar também tudo isso. Não, e ela mesmo contava pra gente, né? Às vezes um filho fica doente. Tá. Ele voltava e já tinha sarado. Já tinha sarado. Então, assim, porque essas vezes ela tinha algum ponto de contato, pedia pra alguém, mas até chegar a notícia nele, né? Demorava. E pra ele também devia doer ficar tanto tempo longe, né? Doía e era sofrido, porque, por exemplo, ele teve malária sozinho. No meio do mato. No meio do mato. Em quando isso? Década de... foi logo na abertura, né, Cláudio? Eu lembro que ele falava que ele chupava a laranja do mato, que ele fala que aquela laranja porque selvagem. Se hoje ter malária é difícil, imagina qualquer doença é difícil. Pois hoje, e você imagina atrás. Nos acampamentos que tinham aqui no começo, quando abriu a cidade, era um acampamento, a gente viu fotos. Meu pai chegou a vir com ele para cá, seu pai teve aqui também. Então a gente via assim, era algo organizado, lógico, mas precário. Ainda mais que é como eu disse, né? A gente não pode trazer isso para a realidade de hoje, né? Hoje você, né, falando um pouquinho aí também do começo das cidades, né? Hoje você fala assim, vou mudar para uma cidade, mas é uma cidade que está no começo, uma cidade no começo hoje não tem nada a ver com a realidade, por exemplo, dos nossos pioneiros. Uma cidade no começo tem Wi-Fi. Aqui, o que acontece? Sinop começou a ser aberta, né? 70, 71, né? Que ela começou a ser aberta enquanto cidade. Era uma clareira no meio da mata. Então, se você olhar o relato dos pioneiros, o que acontece? Houve um incentivo do governo federal para a ocupação do Mato Grosso, por isso que também você teve o processo de colonização por empresas particulares, porque queria se ocupar o estado rápido, né? E queria se trazer a população, né, do sul, que estava tendo toda uma demanda ali por terra, né? Você trouxe essas pessoas, mas sem condições. Então, você vinha com, por exemplo, vieram mais ou menos uns 400 funcionários, entre aspas, para abrir estrada, abrir picada, criar clareira e trazer as famílias. Então, essas pessoas chegaram aqui... Elas chegavam só com a oportunidade, com né? Oportunidade. Chegava o caminhão com a mudança, você não tinha a casa, porque quando os primeiros chegaram, não tinha casa. Isso foi construído depois. Então, assim... Você lê os relatos dos pioneiros, é emocionante por isso. Eles chegaram no nada, cercado de mato em volta. Imagina, você dormir com a sua família, numa barraca que você tenha montado, até você poder construir sua casa, num mato nativo, uma mata nativa, com bicho. Você lavar a sua roupa no riacho, no rio que estivesse perto, até a empresa construir algumas caixas d'água, conseguir trazer uma bomba para... poder bombear a água e começar a montar a rua e começar a montar as primeiras casas de madeira. O que, aliás, foi feito com uma
boa agilidade, Foi. mas dentro da realidade da época. A gente tem fotos do final da década de 70 de desfiles de escolas, quer dizer, escolas já funcionando, isso é muito mérito também da dona Nilza. Isso. E tem uma foto que me marca muito, que é uma foto assim das crianças desfilando e atrás o Bradesco. Quer dizer, você vê que a coisa até que evoluiu rápido. Banco veio bem. Mas, agora não sei se é Bradesco ou Banco do Brasil, Brasil. tá? Mas, enfim, já tinha uma agência aqui numa cidade no meio do Mato Grosso, dentro da Amazônia Legal, com 6, 7 anos de fundação. Se você pensar que Sinop, quando foi criada, não só Sinop, né? Se você estuda um pouquinho, pertencia ao município da Chapada, né? Que foi o maior município que já existiu na história do Foi maior do que Altamira, Brasil. que hoje é o maior, né? Altamira do Pará é maior que a Suíça. Entendeu? A Chapada, o município de Chapada, englobava metade do Mato Grosso para mais, né? E se você pensar que logo virou distrito, em 74 já estava tendo a primeira missa, inauguração, tal, logo virou distrito, depois já foi emancipado, depois foi um processo muito rápido. Então é uma história aí que é uma história fora do parâmetro, né? E é fora do parâmetro também pelo próprio apoio, né, que as autoridades davam. Por exemplo, uma cidade do tamanho que era Sinop no início, o então presidente Figueiredo visitou 2 vezes. Quer dizer, isso demonstra que havia um interesse do Estado no desenvolvimento dessa região e na facilitação da vinda desses pioneiros que vieram de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, na sua maioria, né? E quando a gente faz esse episódio para falar dos fundadores e pioneiros, isso é super importante, porque em outros episódios aqui do podcast, o pessoal justificou o sucesso de Sinop, que vem crescendo absurdamente, aos fundadores e pioneiros. Porque o que eles explicaram? Que houve uma seleção natural de gente guerreira vindo para cá, e gente guerreira que formou filhos guerreiros e inovadores e batalhadores, e que por isso Sinop é o que é. Que eu perguntei muito, por que Sinop é o que é? É por causa da agricultura, é por causa do comércio? E a maioria falava isso. Não, é por causa da gente de Sinop. Essa gente é muito diferenciada, né? É porque assim, é uma gente que veio pra cá, é que eu tava falando no começo, né? Você imagina, você chegar no meio do nada, é o que o pessoal fala. Às vezes chegavam 30 caminhões, 30 famílias, e já tinha uma família indo embora porque desistiu, né? Mas chegavam caminhões com as famílias para tentar uma nova vida, tentar ter sua terra, E com a ideia, não, vou plantar café, vou plantar... Porque eles vieram do sul. Então, eles tinham a concepção... Então, eles tiveram que se adaptar não só a uma realidade inóspita, vamos dizer assim, no começo, como também se reinventarem. Porque descobri que o solo de Sinop não é bom para plantar café. O clima não permite, entendeu? Então, eu acho que, assim, foram pessoas muito guerreiras porque elas abraçaram o projeto e quando você estuda, tem alguns artigos da Unimat, da UFMT, quando você lê, né, o pessoal que estuda mesmo a fundação, eles falam que também foi fundamental a experiência das cidades criadas no Paraná pela colonizadora. Então, eles já tinham, né, o know-how, vamos dizer assim, né? Já existia um know-how, então sabiam como lidar com isso e que era importante fazer tudo num ritmo rápido, dar condições para essas famílias e saber lidar com isso daí. Com o emocional, lidar com as frustrações. Eu não consigo. Mas tem a madeira, que aí depois virou o grande mercado de Sinop. Tem a madeira, né? Depois, ser madeireiro virou um crime, né? Por razões óbvias, né? O que você põe no lugar? Né? Então, eu concordo com você que a história está vinculada à pujança dessas famílias e à vontade de que isso dê certo. A vontade de que vou construir um espaço para mim, vou criar uma história. Muitos dos pioneiros, do mesmo jeito que a empresa, digamos assim, né, os fundadores vieram com a ideia de nós estamos construindo a nossa história, então estamos construindo a cidade do jeito que a gente quer, trazendo gente que queira agregar tal. Essas famílias que vieram, elas vieram com esse propósito também, de construir a história delas dentro desse município. Né? Então, você tem aí um casamento, digamos assim, feliz de pessoas atrás de um foco comum. E esse ponto que você traz, Cláudia, é importante porque, ao mesmo tempo que a fundação de Sinop foi uma aventura no sentido de vir para o meio do nada e montar uma cidade,
ela não foi uma aventura no quesito planejamento, porque já tinham fundado outras cidades. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, Tinha um sim. histórico antes, né? E um histórico de sucesso, né? Quando eles vieram para cá, eram 5 cidades, né, no Paraná, e mais 4 aqui. Então eles sabiam como criar o mínimo de estrutura e principalmente o engajamento com quem vem. É engraçado como parece que hoje todo mundo que vem para cá, e aí a gente conversa no avião quando vem, e já vieram amigos meus para cá, até familiares distantes, é impressionante como a cidade conquista. É como se ela tivesse um DNA próprio mesmo. Eu até disse isso na gravação das memórias, né? Parece que a empresa e a cidade ela tem um DNA próprio e uma energia muito boa própria. Mas eu acho que isso decorre muito da qualidade da história criada pelos pioneiros, né? Eles fizeram acontecer, lógico, com um baita de um planejamento, com toda a estrutura, com todo o apoio da empresa e dos seus fundadores. E é engraçado que as figuras dos fundadores com os pioneiros elas não são distantes, elas se misturam muito. Né? Eles eram pessoas muito ligadas e muito próximas, amigos mesmo. Então eu acho que isso fez toda a diferença. Né? E trazer a experiência desses cases de sucesso do Paraná, com essas 5 cidades que a Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, que é o nome de origem, né, da Sinop. Quando ela criou essas 5 cidades lá e deu certo, então ela criou já um know-how na época para trazer para cá. Então não foi uma experiência, que não foi um laboratório. Na verdade, aqui decorreu do sucesso desse empreendimento no sul do país. E que era mais fácil, porque você estava num grande centro já urbanizado na sua maioria, né? Aqui foi um desafio, mas isso não significa que não foi organizado, né? E complementando o que o Sérgio está falando, eles tinham muito bem claro na cabeça deles o perfil de pessoas que eles queriam trazer para cá. E o tipo de coisa que não ia ser aceita. Porque você imagina que você abre uma cidade, está trazendo gente nova, muitas vezes com incentivo de financeiro, não, vou dar uma área, não, vendo barato para você, né? Esse tipo de coisa. Você tem todo o perfil de pessoa. Então, eles tinham muito claro quem eles não queriam. Então, você vai ouvir nesses depoimentos também, né? E se você estudar a Fundação de Sinop, tem gente que não gostava. Não gostava por quê? Porque aqui não se aceitava oportunista. E nem coisa errada. Nem coisa errada. Entendeu? Então, é uma empresa familiar até hoje, que sempre prezou por certos princípios e trouxe isso. Então, e isso veio com esses pioneiros também. Então, não é assim, veio quem quis, entre aspas. Né? Tinha gente que não era bem-vinda, não foi bem-vinda e não foi aceita. Tá? Porque, justamente, nós queremos construir um lugar melhor para todos, não só para a empresa. E um dos princípios deles é que eles não só vieram com planejamento, mas eles vieram para cá também, né? Estavam aqui frequentemente. Eu acho que isso fez toda a diferença, porque é muito fácil. Você abre, chama e fica no sofá, lá no grande centro, no Paraná ou em São Paulo. Né? Eles caminhavam juntos aqui. Por isso que eu disse que são figuras que não se dissociam. Elas, pelo contrário, elas estão o tempo todo juntas. Né? E uma coisa que chama muita atenção dos pioneiros, que eu acho que merece um reconhecimento, é que você vê, sem nominar, claro, mas você vê outras cidades que surgiram com o mesmo propósito, até na mesma época, que não se desenvolveram na área do serviço como Sinop se desenvolveu. Então, quer dizer, os pioneiros se reinventaram mesmo aqui, são verdadeiros empreendedores, porque hoje Sinop, lógico, ela tem o agro muito forte, mas é uma cidade completa em nível de prestação de serviço. Ela é praticamente autossuficiente, tanto que tem até a história do capital capital do Nortão, né? Por quê? Porque ela concentrou isso. Isso também se deve aos pioneiros que não se limitaram, não que isso seja ruim, apenas a atividade do agro, entendeu? Eles investiram em empreendimentos na cidade que transformaram a cidade num polo autossuficiente em prestação de serviço.
Isso é muito importante, quer dizer, diversificou. Você não ficou uma cidade que depende exclusivamente do agro. Lógico, é o carro-chefe, indiscutivelmente, mas é uma cidade que existe, que pulsa independentemente até de crises externas. A gente viu durante a pandemia e em outras crises o tanto que a cidade continuou com a sua pujança, entendeu? E isso é mérito indiscutível dos pioneiros. E muitos pioneiros que não puderam, até por tempo de vida, aproveitar essa Sinop. Quem aproveitou foram os filhos, as os gerações, netos, né? Que pegaram é. essa cidade muito mais... Que eu imagino, eu ouvi muito a história de vocês, do Enio, de vários familiares, e eu escutava a história da malária, do avião pousando aqui, de como que era na mão você abrir mato. Não, o bom é o avião decolando no começo. Como que era o avião decolando? Porque o avião decolando no começo, eles amarravam o avião numa árvore, porque era hélice, avião pequeno, né? Não era nem um avião os primeiros, né? A pista era uma picada. Então, se amarrava o avião na árvore, a pessoa ligava o avião, né? Dava força no motor, aí cortava a amarra para ele decolar. Nossa Para senhora, garantir que cabia no tamanho da pista. Era sempre com aventura, Era né? sempre com aventura. Era sempre com aventura. Pousar era com aventura. Numa das vezes que o João Figueiredo veio para cá, inclusive, o meu tio, por parte de mãe, não é da família Carvalho, mas é piloto. E ele estava pilotando a aeronave, né? E ele conta essa história para mim até hoje. Que o vô João estava dentro da aeronave com ele. E, seu João, mas só tem mato. Desce, que eu garanto para você que tem um lugarzinho ali que você enfia o avião. Entendeu? Então, assim, você pensa nisso, é uma realidade que a gente não concebe. A gente não consegue. E foi uma das primeiras pistas a ser, entre aspas, pavimentada, né? Com piche, mas ela era, além dela ser curta, ela era cercada pela floresta amazônica, entendeu? Não é qualquer coisa. Não assim. tem margem de erro. O cara tem que ser bom. É. Então, a hora que você vê isso, aí você vê a qualidade de quem estava aqui, né? E o foco e o intuito dessas pessoas, porque é muito fácil. Eu vou mudar, como a Cláudia falou, eu vou para o Rio Grande do Sul, eu vou para Santa Catarina, para São Paulo, Paraná, para Minas, né? Na época, né? Que já eram centros já bem organizados e urbanizados. Outra coisa é começar uma vida aqui junto com a cidade, né? E Sinop está crescendo demais, vem muita gente de fora. É impressionante o número de voos que chegam cada vez mais em Sinop. Então muita gente conhece os 3 fundadores por nome, mas talvez não saiba o que cada um fazia. Qual era a função de cada um deles? Olha, o seu Enio, ele fazia toda a relação institucional, né, do grupo, vamos dizer assim. Ele era, até pelo viés político, o sangue político que ele tinha, ele era uma pessoa de ótimo relacionamento, de ótimo trato, fácil trato, né? Ele era um verdadeiro empresário, né? A dona Nilza, como eu disse, ela fazia esse background muito bem feito, né? E sempre preocupado com essas questões sociais e estruturais, né? Pro surgimento e crescimento das cidades. E o meu avô, ele era mais operacional, vamos dizer assim. Se hoje a gente fosse usar os termos atuais, entendeu? Seria um diretor de operações, né? Então, ele normalmente estava em loco no momento da abertura, da criação da estrutura, da organização da estrutura. Então, por isso que eu falei no começo, era uma sinergia muito grande, porque havia papéis muito bem definidos e que se complementavam, né? Cada um com a sua característica própria, né, Cláudia? Complementando também, a dona Nilza, além dela fazer todo esse lado, né? Ela fazia também a parte financeira. É verdade, não podemos toda esquecer. Toda a parte financeira da empresa era dela. E ela era o fiel da balança. Em que sentido? Porque, obviamente, havia divergências de opinião e a palavra dela era a palavra final. Muita gente vai estranhar isso, mas eu presenciei isso porque ela tinha um bom senso extraordinário, no sentido de que não é o momento, não, calma, isso não deve ser feito assim. E os dois concordaram. Eles muitas coisas eu presenciei eles indo conversar com Dona Nilza para pedir a opinião dela, antes de tomar a decisão. Então, era uma pessoa muito... Quando você fala de mulheres à frente do tempo, ela era uma mulher à frente do tempo nesse aspecto. Muita gente se iludia, às vezes, pelo jeitinho doce dela, né? Vamos dizer assim, mas ela era uma mulher à frente do tempo, no sentido que ela
se preocupava, ela tinha toda essa noção financeira também do negócio, então... Porque, você imagina, com viés mais, né, político, empresarial tal. O vovô gostava, era de fazer. Vamos lá. Então, a hora que a cidade já estava alçando o voo, ele queria ir para a próxima. Entendeu? Era o que ele gostava. Ele gostava do perigo. Ele gostava, ele viveu a vida inteira. Ele se dava bem no meio disso. Ele se dava bem, Ele se dava bem. Né? Então... Daí você imagina as histórias para os netos, né? Entendeu? A gente olhava para ele, era um super-herói, porque e eram histórias reais. Não, mas era. Porque eu fico imaginando, não tinha eletricidade, não tinha posto de saúde na época, não tinha nada. Você vinha com a cara e Quando o rádio pegava, você tinha uma comunicação. João, e era rádio. O sonho do meu pai era ter vindo morar em Sinop, mas meu pai tinha enfisema pulmonar. E Sinop estava começando. Não tinha condições físicas. Foi a grande frustração da vida do meu pai, foi não poder ter morado em Sinop. Tá? Foi uma grande frustração dele. Mas não tinha, porque você não tinha médico. Né? Você tinha, no começo... Não a esse nível, né? Entendeu? Foi começando. Mas você veja que todo mundo que veio para cá, eu falo que se alinharam os perfis, e por isso que eu falei da sabedoria de escolher também quem você chama para vir, né? Chamar grandes pessoas, chamar pessoas que abracem. Veja, a preocupação deles foi fazer a cidade. A cidade é um polo de educação. Um polo educacional. E isso reflete também o anseio dos próprios moradores de buscar criar um local com qualidade de vida, não só para eles, como para todos os descendentes. Porque se tem tudo isso aqui, é mérito de quem está aqui, que chamou isso para cá. Porque, né? Tudo bem, dona Nilza, a empresa se preocupou em trazer a primeira escola, em trazer condições para poder fixar a população, mas você faz todo um projeto. Você sabe que quando você... Tem hora que o projeto ganha vida. A hora que esse projeto ganha vida, ele toma um rumo que não depende mais exclusivamente de você. Então, eu acho assim, a percepção desses pioneiros, eles enfrentarem essas dificuldades e eles terem o mesmo objetivo, um lugar melhor para eles e para as famílias deles, que esse era o grande objetivo de todo mundo, é que transformou a cidade no que é hoje. Porque eu podia me contentar em ter 2 escolas. Mas para que eu quero uma faculdade? Eu quero uma faculdade porque eu quero que meu filho possa crescer, evoluir aqui, transformar essa cidade. Então, na verdade, eu acho que esses pioneiros, eles trouxeram toda uma cultura diferenciada para Sinop. Você, não é aquela coisa, eu dependo exclusivamente só do poder público. Talvez por Sinop ter começado, tinha o apoio do poder público, mas ela começou de uma iniciativa privada, talvez, e outros tiveram que empreender aqui, isso permeou a cultura da cidade. Então, eles querem a cidade melhor e eles vão atrás de transformar e fazer a cidade melhor. E o orgulho, né? A gente percebe no sinopense o orgulho de morar aqui, de falar que é daqui, né? E como eles vendem bem a cidade, né? Muitas vezes a gente vem com pessoas de fora. Bom, quem vem de fora já não acredita no que vê e já se apaixona, né? Há uns 2 anos atrás a gente veio para cá com um empresário de São Paulo. Ele veio meio assim, de tanta gente falar, não, vai lá conhecer. Ele veio para ficar 3 dias, o Laerte, você lembra? Eu lembro. A gente foi embora, ele ficou mais uma semana. Alugou um carro e foi. Porque assim, ele falou, cara, isso aqui não existe. Era na época da pandemia, o país parado e a cidade rodando e criando riqueza, entendeu? No voo para cá agora, por coincidência, eu sou de Ribeirão Preto, encontrei um empresário de Ribeirão vindo para cá fazer negócio aqui, e ele falou, poxa, mas aí ele perguntou o que eu fazia na empresa, como que é a cidade. Eu comecei a contar, ele começou a me olhar e falou, você acredita que eu pensei em descer em Cuiabá e alugar um carro para ir para Sinop? E esse é o aeroporto de Sinop? Quer dizer, quem vem para cá realmente se assusta no bom sentido com a estrutura que a cidade oferece. Agora, eu acho que isso tudo, além, né, do inegável valor que tem os fundadores e a empresa nisso tudo, mas se não tivesse essa aderência dos pioneiros e essa visão empreendedora, que é como eu falei agora há pouco, e a Cláudia ressaltou, eles não se contentaram com o que eles construíram minimamente de estrutura. A cidade continua se desenvolvendo. Olha o nosso shopping.
É inacreditável esse shopping. Se você conta as lojas, né, o mix de lojas que tem, o número de lojas que tem e o movimento que tem o nosso shopping, né, isso mostra bem o quão polo se tornou essa cidade. Né? E é um polo educacional, de comércio, de serviço, não é só agronegócio. E eu acho que isso é muito mérito mesmo dos pioneiros que não se acomodaram, né? Eles são realmente empreendedores. E uma coisa importante é que os 3 fundadores, pelo que eu conheço a história, não vieram com o objetivo de ficar rico, mas sim de um propósito e de um sonho. E os pioneiros vieram com um projeto de longo prazo, de saber que não ia ser rápido isso. Eu acho que vir com essa maturidade muda tudo, né? Muda o propósito da cidade. É a qualidade de quem veio, não só de quem começou, que não vendeu essa ilusão. Eu não estou aqui para te vender um pedaço de terra no Eldorado, para você chegar aqui, ficar milionário. Do dia para noite. E eu te vendo e vou embora. Eu te vendo, tá aqui, vai lá e eu fico em São Paulo esperando. Não. Eles abriram as picadas junto com os pioneiros. Então, eles sujaram a mão junto com os pioneiros. Então, criou essa irmandade mesmo, né? Tanto que os pioneiros e os fundadores, como eu falei, eles se confundem o tempo todo, né? Porque eles caminharam juntos desde o começo e com essa visão que você falou. Eu não vou lá para... achei a mina de ouro, eu vou para lá e vou ficar rico. Não, eu vou para lá fazer uma história. Tanto que a maioria realmente já está na segunda, terceira geração aqui. Né? E graças a Deus e graças ao empenho e a esse DNA que tem a empresa com a cidade junto, estão muito bem. E a gente vê isso quando anda pelas ruas aqui. Claro que aqui a gente está falando do passado dos fundadores, dos colonizadores e dos pioneiros. Mas eu que convivo com o Grupo Sinop, eu vejo que 50 anos depois, vocês do Grupo Sinop ainda se preocupam em não só vender um lote, mas nesse legado, nessa história, na construção da cidade. É diferente? Vocês entendem que o trabalho de vocês, até por uma, não sei se a palavra é dívida, com os 3 fundadores, não pode ser comercial e tem que ser o que vocês fazem disso? Eu de acho pensar, que é uma, olha, eu uma preciso... questão de alinhamento, né, João? Não é realmente... Eu acho que a palavra melhor é essa, é um alinhamento de valores e princípios. Eles foram muito eficientes em passar isso para as gerações futuras. Nos seus núcleos familiares, né? Exatamente. Então a gente tem enraizado isso, os meus filhos já têm enraizado. Eu tenho um filho que hoje está no Grupo Sinop, tem isso enraizado nele, de que não é simplesmente eu vou lotear uma área e vou vender. Não, eu vou disponibilizar para o comprador estrutura, qualidade de vida e um projeto. Não é só eu vendo um lote e vou embora. Eu acho que essa é a grande diferença. Né? E de vida, né? Porque você pega alguns empreendimentos nossos, não é simplesmente um loteamento. A gente se preocupa com arborização, praças, academias ao ar livre. A gente tenta e consegue entregar minimamente a estrutura necessária para aquela família se mudar para lá e começar a sua vida com tranquilidade, entendeu? Sem dores de cabeça. Eu acho que isso é um respeito que a empresa tem com a história dos pioneiros, né? E principalmente manter vivos os valores que a gente recebeu dos fundadores. Mas ainda assim se atualizando ao tempo atual, por exemplo, Sim. com a verticalização. Exatamente. Mas indo nessa linha que vocês estão falando, é assim... É inconcebível, eu acho que para todo mundo, né? Estamos na empresa faz tempo. Para todo mundo que tem a cadeirinha lá, ocupa alguma função e tal, é inconcebível para a gente. Não cabe na nossa cultura entregar algo que a gente sabe que é inadequado. Que não atende essa ideia de construir o melhor. Dar um projeto para a pessoa. Dar um projeto de vida, sabe? Quando a gente fez casas populares recentemente, num padrão mais popular, Minha Casa Minha Vida... Sabe? Não, a gente vai pôr um revestimento melhor. Não. Você vai falar assim, poxa, mas isso em termos de negócio, né? Vocês podiam ter uma margem de lucro maior. Mas, a gente... o reconhecer que aquilo lá é uma diferença, às vezes, na vida da pessoa. E que faz diferença no mercado. Que faz a marca diferenciada. Que reflete na marca. Então, assim, não é que a gente só é bonzinho. A gente sabe que essas coisas refletem na marca. Mas é uma coisa que pra gente, assim... não desce, entendeu? É que eu acho que tem muito a ver também de vocês terem não vivido diretamente, mas visto essa história acontecer e o quanto os 3 devem ter sofrido, ser picado por inseto e por tudo, para agora falar assim, vamos fazer de qualquer jeito. Vamos fazer uma linha de produção, vamos dizer assim. Não, isso é um desrespeito com a história da empresa e da cidade e não casa com a realidade dessa cidade. Eu acho que ainda bem que a gente criou essa cultura.
né, no sinopense. Eu acho que o sinopense nem aceitaria se a empresa mudasse o perfil agora. E não mudaria, porque iria contra os nossos valores. Mas vamos supor eu acho que o próprio meio onde a empresa está já não aceitaria, não absorveria isso. Eu acho que entendeu? isso vem realmente da construção do projeto de cidade lá dos pioneiros, com os fundadores, de criar o plano de vida que a gente estava conversando esse tempo todo no podcast. Por que Sinop tem as características que tem? Porque o povo que aqui está foi criado para tentar sempre obter o que for o melhor. Ele não se contenta com menos. Tá? Então, assim, é a busca inteligente de fazer um novo tipo, né? Como o Serginho falou, os serviços que você tem em Sinop. Não, eu quero melhor, eu quero melhor. Eu quero uma faculdade boa aqui, eu quero... Então, isso está refletido, aquilo que a gente falou, é a construção do projeto. A gente estava querendo construir uma cidade, a gente veio, seja como pioneiro, seja como fundador, para criar que é um projeto de vida mesmo, né? Algo que nos permita ter qualidade de vida, ter algo que a gente se orgulhe, né? Então, assim, você falou, eles sofreram muito, foi muito difícil para eles, tá? A gente tem, né? Nem tudo foram louros, né? Então tiveram momentos muito difíceis de questionamento, tudo, mas eles deram a vida, vamos dizer assim, porque foram 50 anos aí de sociedade até eles falecerem, né? Para isso. Então, e você cabe vê a o gente sucesso, honrar né, isso. desse projeto e dessa história. Você não vê voo vazio vindo para cá. Não, na verdade ele é normalmente lotado. Lotado. Você não vê Você não consegue. cadeira vazia no avião, assento vazio no avião. Então, quer dizer, isso mostra o quanto essa cidade agrega, né, e atrai. E esse é um momento que eu acho que a nossa empresa está aproveitando muito bem, no sentido de criar ainda melhores estruturas, mais atrativas para investimento, para moradia. Aí depende do projeto de cada um, mas a empresa fornece sempre algo de extrema qualidade, com excelência, exatamente para manter essa atratividade, porque se você fizer o arroz com feijão simplesmente e cair no lugar comum, você não vai conseguir manter esse nível de atratividade que hoje tem, né? E os três eram muito unidos. Tem uma história. Um de vocês dois falou aqui. Eu ia falar que a história é bonita, mas não sei se é bonito. Mas quando faleceu um no mesmo dia, no mesmo dia. É. Então não sei o quanto isso é bonito ou não. E foi no mesmo dia mesmo. Foi. Essa história era uma amizade tão gigantesca e tão talvez fora do padrão atual. Conta essa história. Como foi isso? O meu avô faleceu na madrugada, né? Aí o seu Enio veio no mesmo dia. Pro enterro. Pro enterro em Bebedouro, né? Nós somos de Isso. Bebedouro. Meu avô, a residência dele era em Bebedouro, São Paulo. Eu sempre morei em Ribeirão, que é perto de Bebedouro, mas estávamos todos lá. Estávamos todos né? lá. Ele Todos faleceu os na netos. madrugada, aí acho que era por volta da hora do almoço. Eu lembro que eu e um cunhado meu fomos buscar o seu Enio no aeroporto de Bebedouro, extremamente consternado, né? E não haveria de ser diferente pela parceria e irmandade que eles tinham. E a gente percebeu o seu Enio o tempo todo muito emocionado. Realmente, né? Ele estava... você olhava para ele e você percebia que ele estava fora do ar praticamente, né? E quando foi depois do enterro, né? No final da noite, a gente estava na casa da minha avó, todo mundo reunido lá. Ele estava no hotel com a dona Lélia, ele passou mal. Um primo nosso que é médico e o Fernando, meu cunhado, foram pro hotel, levaram pro hospital. Ele teve mais paradas cardíacas e acabou não resistindo. Então, é uma história interessante, né? Porque você vê, eles começaram e terminaram juntos, né? Nos bons e maus momentos. É um projeto de vida mesmo. Mas isso eu acho que explica. Não sei se eu estou doido da cabeça, posso estar exagerando e romantizando demais, mas o sucesso da cidade, porque era realmente uma união muito grande, porque nas primeiras dificuldades, talvez se fossem outros, teriam aberto mão, voltado e falado... E nas adversidades teriam desfeito a sociedade. Desfeito a sociedade. Então, quando chega nesse nível de um falecer e o outro não aguentar o baque, eu fico imaginando o quanto eles sofreram e criaram laços fortes. Eram laços muito fortes. Eles tinham as desavenças, como
qualquer relação. Como qualquer casamento e sociedade tem. Mas eu diria que é quase uma relação de irmãos. Tá? Era uma coisa muito próxima. Tá? Era uma coisa muito, muito próxima. Então... E não admitiam que ninguém interviesse na relação dos dois. Então, às vezes, por exemplo, o vovô às vezes brigava com o seu Enio, brigava com o vovô. E se alguém fosse dar pitaco, ele cortava, porque não? Mas Era a nunca relação cortaram deles. relação, nunca tiveram uma romperam, demanda. assim, séria. Eram não. divergências em nível profissional. Que eles se Normais, resolviam. que eles se resolviam. Se resolviam Se e o resolviam. sucesso mostra isso. E quando eles não se resolviam, chegava a dona Nilza e mandava, acabou. Punha a ordem no parquinho, né? Enquanto ela esteve viva, né? Que ela faleceu antes deles, né? No acidente de avião. Mas era uma coisa assim, era uma relação, porque é uma relação muito extensa, 50 anos de relação, não tem, não tem como você virar as costas. Então, assim, acho que essa história do falecimento dos dois, toda vez que eu conto para alguém, eles acham que é obra de ficção científica, que a gente está inventando. É o que a gente está romantizando, mas é verdade. Gente, foi assim, pra gente que estava lá, foi um trote, um português bem claro, né? Porque a hora que a gente chegou do velório do vovô, a gente ali numa situação desgastado emocionalmente, tudo tal, ligam e falam, seu Enio está infartando. Aquele dia foi alucinante. Foi alucinante. É aquele dia que não termina. É aquele dia sabe? que não terminava. Não termina o dia. Não termina o dia. Então, assim, foi uma coisa muito... E no outro dia, você imagina, a Bebedouro é uma cidade minúscula, né? Pequena. Vamos lá. É uma cidade bem pequena no interior do estado de São Paulo. 60 mil habitantes. A rádio noticiando o falecimento do meu avô e depois informando que no mesmo dia faleceu o sócio. O telefone não parava, João. Né? Aqui, imagina a repercussão aqui em isso Sinop. que eu ia perguntar. Vocês sabem como foi a repercussão aqui? Não, de momento não, porque a gente estava muito absorvido pelos fatos lá, né? Mas tínhamos parentes na época que moravam aqui que relatam exatamente esse cenário assim, as pessoas incrédulas. Como assim? Perdemos dois no mesmo dia. Gente indo na empresa, imagina querendo a empresa. entender o que aconteceu. Você imagina para a organização da empresa. Né? A desorganização que isso gerou. Porque, lógico, nenhuma empresa está preparada para perder 100% dos sócios. Por mais que a cidade já estivesse caminhando viva, sozinha, eu imagino que a imagem deles era fundamental. Sim. Eles sempre a gente está falando presentes. de coisa há 30 anos atrás. É muito pouco tempo, 30 anos. Mas, assim, o desenvolvimento de Sinop nos últimos 30 anos foi muito grande. Então, você imagina como era Sinop 30 anos atrás, né? E, consequentemente, uma dependência maior da cidade em relação à imagem da empresa. Então, foi um baque, realmente foi... As pessoas não acreditavam, né? Parecia trote, como a Cláudia disse. E eles sempre, que lá que você falou da presença, eles sempre estavam por aqui. Alternando, às vezes junto, né? Sempre estavam por aí. Então, assim... É o que a gente falou, caminharam juntos no sentido, participaram junto com os pioneiros, eram pessoas próximas, eram relações de amizade, então, vai no restaurante, vai, né? Aquela coisa bem... Então, foi um impacto muito grande. Até porque eu imagino que a união era uma coisa absurda, porque quando eles chegaram com os primeiros pioneiros, eram o quê? Dezenas, centenas de pessoas. Todo mundo se conhecia pelo nome. Acho que eram 400 no começo, né? Na primeira leva, é muito pouca gente. Você conhecia pelo nome. Exato, todo mundo. chamava pelo nome. Todo mundo chamava pelo nome. Então era uma coisa muito diferente. Não precisa ir longe, João. Eu uma das primeiras vezes que eu vim para Sinop, já adulta, o vovô já tinha falecido, inclusive, passeando pela cidade, eu parei, eu não sei o nome, tá? E justamente eu não falo para não ofender ninguém, porque vai que você erra o nome, né? Eu parei numa chácara de um artesão que fazia coisas com madeira. Ainda estava forte a madeira aqui e tal, não sei o quê. Um senhorzinho. Conversando tal, não sei o quê. Aí, você é da onde e tal? Ah, você é da Sinop? Da colonizadora? Sou. Quem que você é? Neta do seu João Carvalho. Quem vendeu essa chácara para mim foi o seu avô, pessoalmente. Nossa, aí foi aquela coisa, senta, toma café, come bolo, né? Já virou da família. E batemos um papo enorme. Então, assim, era muita gente que conviveu diretamente.
Que é a diferença. Eles eram os donos do negócio, né, os empreendedores, mas eles estavam junto aqui. Eles criaram esse vínculo. Essa proximidade. E como né? é isso para vocês? Porque assim, todo mundo, eu não gosto de generalizar, mas imagino que a grande maioria das pessoas tem muito orgulho dos pais, dos avós. Eu tenho dos meus pais e meus avós. Só que com todo o respeito ao meu pai, ao meu avô, que são pessoas sensacionais, eles não fundaram uma cidade. Como que é a imagem que vocês têm? Porque é muito fora... Da caixinha. É muito fora da caixinha. Imaginar Sai da história normal de uma família. Como que é esse sentimento de vocês? É diferente? Vocês de vez em quando param e pensam, pô, meu avô fundou uma cidade que tá lá com 150 e tantos mil habitantes, 6, 7 voos por dia, sempre lotados. É assim, é um orgulho tremendo, não vou negar, a primeira sensação, você fala assim, qual a primeira? Fala assim, puta, é um orgulho, né, porque ele construiu uma história, e é uma responsabilidade. Porque com isso advém também da gente se cobrar, vamos dizer assim, pô, meu avô fez isso, e seguir eu? o legado, né? E eu? O que eu vou fazer? Né? Porque mudou o patamar de referência, entendeu? Então aí você fala assim, como eu posso... E isso incutiu na gente, ao menos em mim, uma preocupação de como eu posso contribuir para a sociedade. Eu posso ganhar dinheiro e como eu posso, né, ganhando o meu dinheiro, o meu sustento, contribuir para a sociedade. Porque eles trouxeram esse modelo para a gente. Né? Eles trouxeram esse modelo. Né? Eu atuei na área de educação há muito tempo. E também com esse viés. Eu posso transformar a vida como? Eu não tenho a competência e hoje em dia não cabe eu ir lá e abrir uma cidade. Vamos lá, vou dizendo em português bem claro, não tenho essa competência. Mas como eu posso impactar a vida de alguém? Porque esse é o modelo que eles trouxeram pra gente. Pra mim, ao menos. Eu acabei indo para a área de educação. Porque eu sei que eu consegui, eu tenho testemunhos de alunos, que de alguma maneira eu pude impactar na vida de alguém. Então, assim, é bem diferente, é bem louco, eu falaria, assim, o padrão que eles criaram na nossa cabeça, na nossa referência. E eu me orgulho. Então, podem, né? Tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, faz parte da vida. Mas, assim, eu tenho um orgulho danado deles. Eu acho, assim, que independente, a história deles é uma história muito bonita. É uma história sofrida. Porque para cada conquista deles, eles abriram mão de um monte de coisa lá por trás. Né? Que o Sérgio mencionou anteriormente, né? De não estar junto, não estar no dia a dia, perdeu o aniversário do filho, perde o aniversário do neto. Mas foi uma opção de vida deles. Né? Então isso é muito diferente, não dá para transformar isso em palavras. É uma opção de vida muito mais difícil se você pensar hoje, porque, por exemplo, eu vim de São Paulo ontem, 2 horinhas de voo, com o celular, assistindo televisão, o deles de sair de onde estavam, vir para cá, não era uma coisa tão simples, não dá nem para comparar com o que é hoje. Por isso que eu usei o termo super-herói na nossa cabeça quando eu era moleque. Né? Porque assim, as histórias que ele contava pra gente eram surreais, mesmo pra época, né? Então, o sentimento que fica é um imenso orgulho realmente, né? E a obrigação de seguir esse legado, de fazer jus a isso e fazer com que a nossa empresa não perca de vista esses valores e essas referências, né? E dentro da família a gente cria também essa imagem e fomenta esse orgulho, né? O meu filho mais novo chama João Pedro. E ele conta para os amigos quem foi o bisavô, que tem o mesmo nome dele, que fundou 9 cidades. O meu pai vai para Sinop, o meu pai também tem uma função na empresa. Então, eu acho que é muito valioso, porque isso molda o caráter das pessoas, né? Quer dizer, a valorização da família, o reconhecimento do que os seus antepassados fizeram por você e pela sociedade, e a obrigação que você tem de dar seguimento a isso, sabe? De não pisar fora da linha. E diz uma coisa pra gente já ir finalizando, como o Grupo Sinop tá dando prosseguimento a essa história? Respeitando o seu consumidor, respeitando a cidade de Sinop, respeitando o sinopense e sempre buscando excelência naquilo que faz, oferecendo o que tem de melhor, sem perder
o foco na atualização, né? Os nossos executivos, o nosso pessoal da área técnica, sempre envoltos em novos projetos, em novos conhecimentos. A gente agora vai ter, né, a viagem do Enio e do Emanuel para a Europa para conhecer novos centros e ter acesso a novas tecnologias e novas ideias, sempre visando oferecer o que tem de melhor para a população de Sinop de maneira acessível, né? E o mais completo possível, vendendo, como a gente está dizendo o tempo todo. Eu não estou vendendo só um imóvel, eu vendo um projeto, eu vendo uma expectativa de vida, eu vendo qualidade, principalmente isso. É bem isso daí, é a preocupação em manter o DNA que caracteriza toda a empresa, mesmo, né, procurando crescer, procurando investir em novos negócios, não abrir mão disso, porque a gente quer oferecer qualidade de vida para todos. Qualquer empresa procura lucro. Isso é básico, é a base do capitalismo. Mas a gente quer um lucro com qualidade. É aquilo que eu falei, a gente tem a preocupação de como a gente traz isso de volta para a sociedade, como a gente impacta na sociedade. Então a gente tem buscado ouvir muito, né, o nosso consumidor, o que ele tem demandado, o que ele entende que é o ideal para ele, e tentado incorporar isso. Por isso que alguns dos lemas, algum tempo atrás, nas nossas campanhas, tinha vendendo sonhos, né? Porque é isso que a gente faz, né? A gente quer transformar o seu sonho em realidade. Então, a gente quer te ouvir, que a gente quer trazer uma qualidade de vida e criar esse projeto junto, né? O viés da empresa é melhorar sempre, buscar avanços tecnológicos, tudo, trazer gente qualificada cada vez mais para dentro da empresa, trabalhando com a gente e fazer disso, né? Fizemos 75 anos, a gente quer mais 75 aí, que venha mais ainda, né? Então a gente tem essa preocupação, entenda, não é uma empresa que fala assim, eu vou tirar meu lucro, daqui 2 anos eu fecho e vou embora. Nós não vamos sair de Sinop. Nós não temos essa pretensão, né? Tanto que o grupo é Grupo Sinop. Então nós vamos honrar toda essa história, toda essa trajetória de vida de todos os envolvidos, fazendo o quê? Continuando, perpetuando, atuando em outras áreas que seja, mas sempre com a preocupação de trazer uma realidade, trazer uma melhoria de vida para todo o entorno. Seja empreendimento vertical, horizontal, loteamento, condomínio fechado, as premissas são sempre as mesmas, não muda de um empreendimento para o outro. Que é qualidade, acessibilidade, respeito ao consumidor, né? Respeito à natureza. E a garantia da excelência daquilo que se faz. Diz uma coisa, Sinop está completando 50 anos. E por mais que os 3 colonizadores e os 400 primeiros pioneiros fossem pessoas aventureiras, imagino que também sonhadoras, você acha que eles imaginavam Sinop de hoje? Há 50 anos atrás? Eu ouso dizer, conhecendo o meu avô, que eu não sei se ele imaginava, mas era o que ele vislumbrava. Era o que ele queria. Era o que ele vislumbrava. Entendeu? Para ele não seria surpresa se hoje ele pudesse revisitar e encontrar isso, porque era era o que ele queria. É como se fosse assim, foi a semente que eu plantei. É a impressão que eu tenho. Ele não se surpreenderia no sentido, nossa, eu não imaginei que não. Ele se surpreenderia positivamente, falar, tá vendo? Tá indo no rumo o que a gente fez, o que a gente idealizou estava certo e aconteceu exatamente o que a gente planejava. É a impressão que eu tenho. E como vocês dois imaginam os próximos 50 anos de Sinop? Sinop é um caso à parte. Eu imagino um crescimento organizado, e isso a nossa empresa tem um papel importantíssimo, né, que é manter a qualidade de vida de quem está aqui, não é aquele crescimento desorganizado, e um futuro brilhante, né, porque ela já tem uma notoriedade na área do comércio, do serviço, da educação, então ela está... É um polo, é uma futura capital.
Eu concordo com o Sérgio, é uma futura capital no sentido... Não estamos fazendo movimento separatista aqui, não nesse tá? sentido. Por favor. Tá? Eu sei que existe aqui dentro de figurativo. Sinop essa vertente, não é apoio, não apoio, não, nunca, né? Mas no sentido de que, realmente, o que o Sérgio falou é verdade. O vovô, ele tinha isso na cabeça dele. Ele falou, a proposta dele era criar um grande centro, que fosse um grande centro dentro da Amazônia, né? E assim, vou falar uma coisa aqui que talvez soa pretensioso, mas Cuiabá que se cuide no sentido de que a pretensão dos sinopenses, se Sinop continuar crescendo do jeito que está crescendo, ela vai ser maior que Cuiabá, tá? Porque você tem uma preocupação de qualidade de vida aqui, de crescimento organizado. De crescimento organizado, tá? É uma cidade que começou já com plano diretor logo desde o começo, né? Agora está sendo mudado o plano diretor, não discutindo a qualidade do plano ou não, mas é uma cidade que já no seu início ela começou com uma visão de expansão, né? Então, concordo com o Sérgio que talvez ele poderia estranhar porque não teve acesso a essas tecnologias, né? Mas era algo que eles concebiam sim, tá? Para ser a grande cidade da região. E é uma cidade que eu vejo nos próximos 50 anos, se ninguém atrapalhar, né? Né? Porque não depende só da gente, né? Vamos dizer assim, a gente depende de tudo, né? Conjunção política, climática, todas essas questões envolvidas aí. É uma cidade que ela, para ter uma pujança e virar um grande centro da região toda do Mato Grosso. Ela é uma cidade muito bonita. Eu falo que eu venho para Sinop, né, quando você estava falando do orgulho, a gente tem orgulho também. E eu tenho orgulho do que a cidade está se tornando. Ela é muito bonita, gente. Ela é muito bonita. Essas avenidas, sabe? Tudo pensado. E o que eu gosto de ver, né, para poder encerrar minha fala, do cidadão sinopense, é que ele cultiva isso, né? Então, você faz uma pista de caminhada maravilhosa e ele está lá, valorizando. E aí ele exige que quando você fizer um outro bairro, tenha a mesma qualidade, tá? Então, por isso que eu falo, é uma pujança aqui na cidade que é muito lindo. Cláudia, Sérgio, eu tô apaixonado porque, assim, eu gosto muito da história do grupo, da história da cidade. Passou aqui 1 hora, eu nem percebi. Não sei se vocês perceberam. Mas eu queria saber se vocês querem deixar alguma mensagem final para quem tá assistindo a gente. Alguma história, alguma mensagem? Não, a mensagem final. Primeiro eu quero parabenizar todos que são descendentes desses pioneiros, né? Porque muitos dos nossos pioneiros já nos deixaram, né? Talvez ainda existam alguns, então esses que ainda estão vivos, meus parabéns. Vocês abraçaram um projeto de vida maravilhoso e vocês fizeram essa cidade, tá? E para todos os descendentes, todos os sinopenses, eu acho que eles se orgulham e eles têm razão de se orgulhar, tá? Eles merecem os parabéns, eu acho que eles têm que continuar. Eles têm uma universidade federal aqui dentro, trouxeram um curso de medicina recentemente, isso é um ganho para a cidade maravilhoso. E que contem com a gente, tá? Porque a briga deles também é a briga nossa. A gente quer que essa cidade e a região toda se desenvolva. Entenda, né, que é uma empresa, mas é uma empresa que nasceu, que, vamos dizer assim, que boa parte dela, dos últimos anos, está aqui dentro, né? Então, a nossa vocação é a vocação da cidade, é a vocação de crescer e crescer para um melhor. Eu só queria agradecer. Agradecer aos pioneiros e aos descendentes dos pioneiros por aquilo que eles transformaram essa região. Não é só a cidade, é a região. Porque hoje Sinop, ela pulsa e ela influencia, né, uma região gigantesca. E isso a gente tem que agradecer a eles que, num primeiro momento, né, os pioneiros originais, eles compraram essa ideia e saíram de uma zona de conforto e vieram para uma área nova, uma área inóspita, então, e transformaram e criaram essa cidade. Então a gente tem mais que agradecer, tirar o chapéu para eles
e reconhecer o valor deles nisso tudo. Agradecer aos fundadores por terem tido o sonho e transformado esse sonho em realidade, né? E nos presentear com essa empresa, né? Porque eu acho que para mim é um presente poder estar na empresa e poder, de alguma forma, honrar aquilo que o meu avô sonhou e quis. E a gente se esforça muito para isso. E, por fim, agradecer aos colaboradores do grupo, né? Sem eles, nada disso seria possível. Sem eles também aderirem aos valores e à missão da empresa e, principalmente, ao legado dos fundadores, isso foi imprescindível para o crescimento da empresa, e o crescimento da empresa reflete no crescimento da cidade. Então, o sentimento que eu tenho em relação aos fundadores, pioneiros, colaboradores da empresa é só agradecimento, é reconhecer o valor deles nisso tudo, porque sem eles nada disso teria acontecido. Eles são os colaboradores, você falando agora dos colaboradores, eles são apaixonados. Você vê alguns colaboradores lá, você conversa, não é aquela coisa, é só um trabalho. Entendeu? Você vê alguns deles lá que eles estão apaixonados pelo projeto. E o nosso orgulho é ver o orgulho que eles têm de carregar essa marca, né? São várias as pesquisas internas de clima organizacional, e isso sempre está em pauta e em voga lá, né? Quer dizer, o orgulho de fazer parte do grupo, de carregar o nome do grupo, de vender o nome do grupo. Eu acho que essa é a receita do sucesso. Aliás, o grupo até recebeu o selo, né, de uma ótima empresa para trabalhar. Sim. E eu queria te agradecer, Cláudia, agradecer, Sérgio, pela presença de vocês. E agradecer você que esteve com a gente até agora nesse episódio, dizendo que o nosso objetivo é esse mesmo, tá? Você vê que aqui a gente não está falando de venda, não está falando de produto, a gente está falando de legado, de história, de tradição, porque o Grupo Sinop tem muito disso, né? Da construção da cidade, de ajudar ela a se desenvolver. E um dos jeitos de fazer a cidade se desenvolver é a gente não esquecer o nosso passado, não esquecer as nossas riquezas, e por isso o Pode Transformar, desde o ano passado, nos 75 anos do Grupo Sinop, e agora nos 50 anos de Sinop. Até o próximo episódio.